Aquieta a tua alma. Saiba que você veio para um encontro com Deus. Então se abra para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você não veio atrás de informação. Você veio para estar com Deus. Há momentos num culto que nós falamos a Deus e há momentos em que Deus fala a nós. Essa é uma relação viva. O culto é uma experiência viva. O altar é um lugar de vida e de bênção. Onde 2 ou 3 estão, em seu nome Ele ali está. Pai querido e amado, eu te glorifico e te agradeço pela alegria que é para nós estarmos juntos buscando tua face e presença. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por nós termos uma casa como essa, de portas abertas, onde nós podemos, como igreja, nos reunir para escutar a tua palavra, para te adorar, para te buscar, para ter experiências contigo. Muito obrigado porque nessa hora o Senhor já mobilizou milícias de anjos e arcanjos, guerreiros e ministradores para garantir céus abertos sobre as nossas vidas. Destrói com fogo consumidor toda obra que é contrária à tua igreja, à vontade do teu Espírito Santo. Mantém, meu Deus, essa atmosfera espiritual aqui em nosso meio e assim ministra-nos, nós te pedimos. Vem nos alimentar, vem nos ajudar, vem nos exortar, vem nos dirigir, vem nos despertar, Senhor. Mas acima de todas as coisas, glorifica o nome de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, Pai, é assim que eu te agradeço, desde já reconhecendo todos os meus limites e a minha total e exclusiva dependência do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Essa foi uma afirmação de Jesus que dividiu os seus seguidores, lá em João 6:54, porque muitos a consideraram dura demais. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Cristianismo apresentado pelo próprio Cristo exige muito mais do que simplesmente crer. A verdadeira fé em Cristo, ela exige amor. E amar não é um conceito abstrato e indefinido, não é uma declaração somente verbal. Amar, na verdade, é permitir que outras histórias se cruzem, ou outras histórias façam parte da minha. Amar é se envolver, amar é incorporar, amar é imigrar para um mundo de quem eu amo, amar é morrer para mim mesmo, para que Ele viva a minha vida. Amar é priorizar, amar é zelar, amar é cuidar, amar é doar, amar é participar. Então, quando eu digo que eu amo, eu preciso fazer muito mais do que só dizer que eu amo. Quando eu afirmo amor, esse amor tem que se transformar em cuidado, em envolvimento, em amor prático. Eu me lembro do meu filhinho pequeno, o Ruininha, com 2 aninhos e meio, 3, e um dia eu fiz um laboratóriozinho, falei: filho, o que é o amor? Ele respondeu: abraço. Ele falava com a linguinha presa: abraço, amor é abraço. Eu falei: é mesmo? E que mais? Ele pensou um pouquinho e respondeu: comida. Porque quem ama se preocupa, quem ama se envolve, quem ama dá de comer, quem ama sustenta. O eixo mestre, amados, do Evangelho é o amor. E o amor é mais do que uma mensagem, o amor é uma condição. E o amor só acontece quando eu valorizo, quando eu me importo, quando eu saio do meu lugar de conforto e sacrifico a minha estabilidade pelo prêmio de satisfazer
a quem eu amo. Jesus, lá em João 17, verso 20 e 21, disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, ou seja, eu e você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então a condição para que o mundo creia, segundo Jesus, é que nós sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Então é ser um com Deus, é um cruzamento de realidades, a vida de Deus em mim, a minha vida nele. Eu já não sei quando começa a minha vida e termina a dele, ou quando termina a dele e começa a minha. Sou eu um com Deus, você um com Deus. Escolhe alguém do seu lado e diz assim para ele: sabe o que isso significa? É nós tudo e Deus tudo junto e misturado. Ele nele, eu em mim, amém? Eu sou um com Ele, então não é só um amor verbal. Ele se envolve com a minha vida, Ele se preocupa com as minhas necessidades, Ele escuta a minha oração e eu me volto a Ele, eu me envolvo com as suas necessidades, eu me proponho a satisfazê-las, um com Ele. E com isso eu sou nessa terra um representante, um reflexo, uma extensão dele. Eu estou nele, ele está em mim, eu sou o seu corpo, ao mesmo tempo que ele habita em meu corpo. E a consequência é que eu passo a amá-lo como ele me ama, eu começo a desejar andar como ele anda, a falar como ele fala e a fazer o que ele faz. Repete comigo: fazer o que ele faz. É exatamente quando no seu relacionamento com Deus, em dias de individualismo extremo e exacerbado, onde a lei é reter, possuir, ganhar, você escolhe por amor servir, abrir mão, perder pelo prazer da presença de quem ama. É na verdade exatamente um ponto em que você se deixa algemar por esse amor. Nada mais fará sentido na sua existência se a sua missão não for completada, se o seu significado de vida não for fazer a vontade da pessoa que você ama, fazer a vontade de Deus. Na verdade, Jesus ensinou exatamente esse princípio através de muitas formas. Uma delas foi em Marcos 8,35, quando ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Então é um paradoxo aqui: para ganhar eu tenho que perder, mas porque eu quero ganhar eu perco com prazer. Então já não tem mais a ver contigo, tem a ver com Deus. Nesse ponto aqui de maturidade cristã, já não tem mais a ver contigo, tem a ver com satisfazer a vontade, as necessidades de Deus, tem a ver com viver para Deus, tem a ver com se dedicar integralmente a Deus, de corpo, de alma, de espírito, tem a ver com o propósito dele para a sua passagem por essa terra aqui. E essa disposição, porque eu amo, eu sirvo, te leva ao seu destino em Cristo Jesus. Você passa a ser usado por Deus, porque você escolheu se esvaziar para que Ele mesmo possa te encher. E aí você coloca os seus dons, os seus talentos, a sua energia, a sua vitalidade à disposição dEle. A partir de então, os seus sonhos, o seu tempo, as suas aspirações são moldadas pela vontade e pelas prioridades dele. É exatamente quando você se lança em resposta ao amor de Deus. E aí o próximo ato é Deus te levantar e te usar.
Quando você entra nesse nível de comunhão com Deus, quando você se entrega, quando não há mais resistência alguma, quando você se rende, o próximo ato é Deus te enxergar como alguém confiável, é Deus te enxergar como alguém que precisa ser usado. Então Deus escolhe te levantar na sua geração para poder te usar. Para que entendamos melhor essa história aqui, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, e é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Até aí. João Batista foi alguém escolhido por Deus, levantado por Deus em seus dias. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus, foi o homem que arou a terra, o terreno, para que Jesus viesse semear a sua palavra. Ele preparou a atmosfera para a manifestação de Cristo Jesus. Então João antecedeu o ministério de Jesus, ele preparou o mundo para a vinda de Jesus, ele preparou o coração das pessoas para o reino de Deus. O ministério de João é um ministério que inspira, é um ministério que causou impacto, porque João confrontou o pecado, e isso em dias de corrupção espiritual e apostasia, em dias em que a vida com Deus havia dado lugar à letra, aos rituais e às regras religiosas. A religião naquela era ali, como em todas as outras eras, ela aprisionou pessoas sinceras, pessoas tementes, na sequidão de um deserto espiritual, e nesse cenário surge João Batista. Amados, o que eu preciso afirmar aqui é que há um claro paralelo entre a vida de João Batista e a nossa geração, e eu te explico por quê. João preparou o terreno para a primeira vinda de Jesus, e nós temos a responsabilidade de preparar a terra para a sua segunda vinda, porque a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho, está firmada na realidade de que Jesus veio ao mundo em carne, morreu numa cruz por amor aos homens, ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Toda a nossa fé está firmada no fato
de que Jesus voltará. Mateus 24, 27 a 30 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A igreja primitiva pregava essa verdade. Atos 1, 10, 11... E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como os para o céu ouvistes ir. Então, da mesma maneira que na ascensão de Cristo houve testemunhas ali que o viram subir, na vinda de Cristo haverá testemunhas que o verão descer entre as nuvens dos céus. Essa é uma promessa, amados. Jesus já veio uma vez e ele voltará pela segunda vez para buscar todo aquele que creu em sua mensagem, os filhos de Deus, aqueles que não nasceram da carne, aqueles que não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12, 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você é filho porque essa foi a vontade, esse foi o desígnio de Deus. Você não nasceu da carne, você não nasceu pela vontade do homem, você nasceu porque você teve uma revelação pessoal de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, uma revelação pessoal da sua vinda, da sua ressurreição e da volta de Cristo Jesus. Então Jesus voltará para buscar aqueles que são seus, Jesus voltará para buscar aqueles que creem, e a maior missão de quem o ama, você o ama? A maior missão de quem o ama é essa: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Esse evangelho do reino de Deus precisa ser pregado a todas as pessoas, em todas as nações, em testemunhos para todos os povos, e então virá o fim, e então ele voltará. E a palavra aqui, amados, é muito clara: esse evangelho será pregado, esse evangelho tem que ser pregado, mas esse evangelho será pregado por quem? Esse evangelho será pregado por aqueles que o amam, esse evangelho será pregado pela sua igreja, esse evangelho será pregado por mim, esse evangelho será pregado por você. É por isso que nesse exato momento o Espírito Santo de Deus está passeando pela terra, procurando corações sinceros, procurando pessoas dispostas, porque Ele precisa levantar pregadores do evangelho, pessoas que queiram usar a sua vida para anunciar essa verdade, não só em sua cidade, não só em sua nação, mas em todas as nações da terra. É por isso que nesse exato momento Deus está despertando pessoas que começam a sonhar com outras nações, que começam a sonhar com outras cidades, porque Ele mesmo controla e preside as ações de seu reino. É por isso que talvez você que esteja aqui hoje esteja sentindo seu coração queimar por algo que não havia queimado até então. Você não consegue se ver fazendo outra coisa a não ser pregando o evangelho do reino, ensinando a palavra de Deus. Você o ama de todo o seu coração, e você sabe que esse amor tem que te levar necessariamente a se envolver. A sua maior missão é pregar o evangelho em todo o mundo. Esse evangelho será pregado por mim, será pregado por você, será pregado por aqueles que o amam. É nessa verdade que Deus confiou a sua palavra, o seu evangelho. Os anjos desejaram essa missão, os anjos quiseram eles pregar o evangelho, mas Deus deu esse privilégio a nós. Você foi levantado por Deus na sua geração, na sua nação, como um instrumento através do qual pessoas serão tocadas, corações endurecidos serão derretidos, corações de madeira serão queimados. Você na sua geração
coração, foi levantado por Deus como alguém que vai liberar a palavra de Deus, vai liberar a palavra profética de Deus, vai mudar histórias, vai restaurar famílias, vai mudar culturas, porque Deus espera que por amor a Ele, você corresponda pregando o Evangelho, se envolvendo com as necessidades de seu reino. Amados, essa é uma mensagem muito simples. Jesus veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, ressuscitou e em breve voltará. A vinda de Jesus é o fundamento do cristianismo. Toda a nossa esperança está na volta de Jesus. É uma verdade tão essencial que negar a volta de Jesus seria o mesmo que negar a sua ressurreição. É algo muito sério, é um fundamento, é algo alarmante, mas assustadoramente a igreja parece estar distraída, como as virgens nécias, como as virgens imprudentes, como aquele dono da casa que não está esperando a visita do ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2-6, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto àquela que está grávida, a dores de parto àquela que está grávida. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios. Nós temos que estar sóbrios e vigilantes em relação à vinda de Cristo Jesus. Mateus 24:43-44, palavras de Jesus. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Porque hoje nós escutamos tão poucas pregações sobre a volta de Jesus? Porque hoje os púlpitos estão tão mais preocupados em saciar a sede do povo em suas necessidades nesse mundo. O Evangelho, amados, focado em como sua vida pode ser melhor aqui na terra, é um Evangelho que aliena. O Evangelho é integral, o Evangelho é uma proposta holística. Deus vai cuidar das suas necessidades da terra, mas isso é um resultado de você buscá-lo em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Amém? Amém, amados? Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus há de se abençoar como um resultado de você priorizar a Ele e ao seu reino. Mas a razão verdadeira da nossa fé não está nos limites desse plano material. Paulo diz que se a nossa fé é para esse tempo presente, nós somos os mais infelizes dos homens. Então toda a sua fé, toda a sua crença te leva a crer numa promessa que transcende o seu entendimento racional. Eu estou falando de uma vida que vai durar para toda a eternidade. Eu estou falando que essa vida que parece ser a mais importante é só um campo de provas, é só um teste onde você determina pelas suas escolhas toda a sua realidade eterna por aquilo que vive na terra. Então, evangelho focado naquilo que Deus pode fazer por você e não naquilo que você pode fazer por Deus, tira os seus olhos da missão e te coloca no modo distração. E é por isso que tantas pessoas hoje estão absurdamente distraídas e distantes da urgência da pregação do Evangelho, estão totalmente alienadas das realidades alarmantes do reino dos céus. É por isso que tantas pessoas têm se preocupado tão pouco com o porvir e tanto com a vida nessa terra. Nós hoje, amados, estamos vivendo um momento tremendo na história do Evangelho. Nós hoje vivemos dias muito especiais na história da igreja, mas há uma
força trabalhando contrariamente para essa percepção, para que nós assumamos a nossa identidade. Há um movimento que armou um circo, e esse circo está armado, um circo armado exatamente para manter cativa a sua mente, para manter cativa, na verdade, as mentes pensantes, e em função disso, nós estamos emburrecendo, nós estamos nos distanciando dos desígnios de Deus, exatamente pelo entretenimento vazio que nós permitimos entrar em nossas vidas todos os dias. São filmes, são novelas, são revistas, são arenas de esporte, são tantos aplicativos para celular, são tantas novidades a serem consumidas, tudo trabalhando para alienar a igreja, para alienar a humanidade da sua real missão, do seu principal objetivo. E nós estamos, em função disso, ignorando aquilo que realmente é importante. Nós estamos nos distraindo com assuntos tão supérfluos, e em função disso, nesse exato momento, dentro de igrejas mesmo, há um desengajamento das mentes, há uma sabotagem da nossa atividade mental. Nós sofremos, na verdade, ataques emocionais constantes, estupros mentais, estupros emocionais, por meio de uma enxurrada de informação, de filmes com cenas de sexo, de violência. Nós somos bombardeados com o humanismo, com o racionalismo, e muitas vezes com uma informação em excesso, uma informação que nenhuma outra geração teve acesso como nós temos. A quantidade de informação que nós temos hoje, amados, é absurda. Nenhuma outra geração foi bombardeada por tanta informação como nós, nessa era, nessa geração. Nós aqui, na maioria das vezes, recebemos informações que não transformam as nossas vidas, que não despertam a nossa fé, elas só ocupam as nossas mentes, e elas acabam nos privando daquilo que realmente interessa. Se você o ama, e você entende a sua chamada, você entende a urgência, nesse exato momento, você deveria saber que a sua missão agora é pegar um megafone e avisar para a praia inteira que vai entrar um tsunami, que vai varrer do mapa todo aquele que for encontrado morto em seus delitos e pecados. Se você entendesse realmente a urgência do Evangelho, você estaria agora totalmente envolvido em ações que pudesse despertar a sua sociedade para realidades espirituais. Você estaria engajado em projetos para salvar e alcançar vidas. Você estaria menos preocupado com o seu umbigo e mais preocupado com os próximos. Você estaria participando da obra, participando da missão, porque há pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser salvas, e mais do que pegar um megafone e sair gritando, nós como igreja precisamos formar lideranças, levantar pregadores do Evangelho, abrir novas frentes, abrir novas igrejas, entrar em novas terras, enviar missionários, multiplicar aquilo que nós recebemos, multiplicar o nosso poder de comunicação. Muito mais almas serão alcançadas do que um megafone ligado, com a igreja trabalhando, com a igreja se envolvendo, com a igreja se dedicando a uma missão que não é nossa, a uma missão que nós abraçamos, porque Ele deu a sua vida em função dessa obra. Vidas têm que ser salvas, vidas têm que ser alcançadas, e Deus precisa que você se mova. Deus, na verdade, depende que esse Evangelho seja pregado através da sua vida. Deus está esperando você abrir a sua boca e pregar esse Evangelho. Deus está esperando você se levantar. Deus conta com a sua vida, Deus conta contigo. Agora, amados, infelizmente, a dura realidade da igreja é que muitos perderam a sua identidade e não conseguem mais se encontrar no reino. Essas são pessoas que agora estão deprimidas, vazias, desprovidas de significado. Há vidas que hoje estão se sentindo desambientadas na própria igreja. É como se elas tivessem perdido algo no decorrer dos anos. É como se o seu tempo de frutificação houvesse passado.
elas se sentem, ainda que plantadas junto a ribeiros, como árvores secando. Elas não conseguem conceber, em função disso, futuro. Elas estão vivendo ministerialmente por inércia. Já não há mais sonho, já não há mais desejo, já não há mais vontade, já não há mais entusiasmo. Aquela vontade de fazer a obra, de ser desafiado por Deus, sumiu. Na verdade, você cansou. A sensação é que alguma coisa morreu dentro de você. Outros estão se sentindo frustrados porque criaram expectativas que não se cumpriram e hoje se voltaram secretamente contra os seus líderes, contra os seus pastores, sem que houvesse real motivo para isso. Isso explica a quantidade de desigrejados nesses dias, o número de pessoas que abandonou a igreja, que deixou de frequentar a igreja, que não acredita mais em igreja, é alarmante, é um número progressivo, é um número crescente. E isso por quê? Porque muitas vezes há motivos, muitas vezes essas pessoas são feridas, essas pessoas são machucadas, essas pessoas são desacreditadas, essas pessoas não recebem o apoio que precisavam, não recebem a atenção que precisavam. Então, muitas vezes o motivo é legítimo. Ah, não é Dodói porque não é você, Dodói porque não foi você que foi machucado pela pessoa que você mais admirava, pela pessoa que você chamava de pai. Dodói porque não é você que foi esmagado nas suas emoções, não é você que foi humilhado, não é você que está agora despedaçado, não é você que está agora procurando juntar os cacos para colar as pecinhas, construir o vaso de novo e tentar continuar. Há muitas pessoas que foram feridas pelo abuso de autoridade, há muitos líderes que não tratam as suas ovelhas, o seu rebanho, como filhos. O que Deus espera é que líderes tratem dos filhos dele como tratariam dos seus próprios filhos. Então é fato, amados, há muita gente amargurada, há muita gente decepcionada, há muita gente frustrada, há muita gente magoada, e gente que deveria agora estar viva para Deus, pregando o evangelho, cheio de energia, cheio de amor, cheio de vida, vidas que estão precisando encontrar na igreja um ambiente familiar, um ambiente de restauração, um ambiente de restituição, para que elas se sintam mais uma vez em condições de confiar em alguém, em condições de confiar em Deus, e aí ativar o seu chamado, o seu dom, o seu ministério, e voltar ao centro da vontade de Deus, onde um dia estiveram. Amém? Às vezes, amados, o motivo é legítimo. O pai no supermercado fazendo compras com o filho, aí ele fala: olha lá, filho, seu nome numa latinha. E o filho fala: pai, te odeio. E o pai diz: não fala assim, mucilon. Tem hora que o motivo da raiva é legítimo, você tem tudo para estar se sentindo como está. Muitos estão ressentidos com Deus, machucados com a igreja, com a sua fé ferida. Você era alguém que dizia: eu nunca vou me esfriar, mas agora está aí congelado, perdeu a pegada, não causa mais impacto, azedou. E o pior, a pessoa mais triste com essa situação é você mesmo. Põe a mão no ombro da pessoa do seu lado e diz para ela: fica assim não, irmão. Segura na mão de Deus e vai. A história de João Batista, igreja, é modelo onde nós encontramos subsídios para nos prepararmos para cumprir a nossa missão como igreja, como aqueles que serão usados por Deus nessa geração. Amém? E o que nós aprendemos com João aqui, em primeiro lugar, é que ele foi gerado, ele foi separado, ele foi preparado por Deus no deserto. O texto que nós lemos aqui apresenta João Batista apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Só que o evangelho de Lucas conta a história de João Batista detalhadamente. João Batista é contado em Lucas com sua família, com a forma com que nasceu, como um anjo apareceu, como ele foi revelado, como ele cresceu. E por quê? Porque antes de ser usado por Deus, ele foi preparado por Deus. Amém? Então diga: antes de ensinar, põe a mão de novo nessa pessoa amada e diz: antes de ensinar, você precisa ser ensinado.
Antes de falar, você precisa ouvir. O que nós vemos então em João Batista, amados? Por que ele foi tão tremendamente usado por Deus? Por que essa geração é tão apática se comparada ao ministério de João Batista? Porque hoje nós precisamos olhar para esse ministério profético e começar a se sentir inspirados com a vida desse homem. Por que nós precisamos, como ele, na verdade, transformar gerações, mudar corações? Nós precisamos da mesma ousadia, da mesma vontade, da mesma autoridade. Então o que você precisa aí entender, agora cheio de vontade de se envolver com as coisas de Deus? Por que Lucas conta a concepção, o nascimento, a gestação de João Batista? Porque ninguém simplesmente aparece. Declara isso para o seu vizinho: ninguém simplesmente aparece. Ninguém simplesmente surge. Há um processo de constituição, há um processo de formação, há um tempo que vai ser usado por Deus para a sua formação, entre o dia que você diz sim e o dia que você é constituído e enviado por Deus. Amém? João Batista não aconteceu de repente. João Batista foi constituído, foi formado, e é exatamente isso que Deus está fazendo nesse exato momento. Eu estou aqui para te dizer, como servo de Deus, sobre uma unção profética, que esse é o tempo que Deus está constituindo uma geração para trazer impacto nessa hora, uma geração que nos próximos anos estará atraindo multidões, assim como João Batista, assim como foi nos dias de João. Uma geração, amados, está sendo formada por Deus exatamente agora, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que o reverencia, uma geração que leva a sua vida a sério, que leva o Evangelho a sério. E essa geração, nos próximos anos, há de atrair multidões, exatamente como acontecia no ministério de João. Você vai ver pessoas que hoje não recebem nem muita atenção da igreja, não recebem nem muita atenção dos seus líderes, sendo levantadas como pregadores, numa unção e numa autoridade, que multidões serão atraídas por essa pregação, por essa presença. Aleluia, louve ao Senhor e aplauda-o, porque Ele é santo, porque Ele é Deus. Uma geração que vai atrair multidões. Deus quer te levantar como levantou João. Deus quer que pessoas te procurem para ouvir a mensagem que Deus colocou no seu coração. Só que isso não vai acontecer sem preparo. João Batista foi preparado por Deus. João Batista foi preparado por quase 30 anos para um ministério de 1 ano e meio. Jesus foi preparado por Deus. Jesus foi preparado por Deus 30 anos para um ministério de 3 anos. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Antes de começar a ser usado por Deus, ele ficou 13 anos na Arábia, recluso, em retiro, aprendendo com Deus. Antes de ser encontrado por Barnabé, ele mergulhou na profundidade de Deus, ele conheceu a Deus. Davi ouviu uma promessa de que ele seria o rei. Ele esperou 20 anos e meio até que estivesse pronto para assumir esse reino. Do dia que foi ungido ao dia que assumiu o trono, Deus está nesse exato momento gerando uma geração, formando uma geração que vai receber dele entendimento, vai viver a plenitude dos planos dele nessa terra, uma geração que vai anunciar esse evangelho do reino, não como professores da lei, mas como João Batista, com unção, com autoridade. E o resultado disso será um avivamento tremendo, um avivamento sem precedentes, um avivamento comparável a todos aqueles que você lê em períodos em que a igreja foi avivada na história. Você vai viver coisas iguais a que os homens de Deus do passado viveram, quando Deus escolheu derramar o seu Espírito Santo e rasgar os céus sobre uma nação. Amados, em meio a uma igreja semi-morta, a uma igreja tão dividida, pastores atacando pastores, liberais atacando conservadores, líderes mais preocupados com as suas ideologias pessoais do que com o reino. Em meio a essa salada, Deus está formando um povo. Há um remanescente que nesse exato momento está sendo forjado por Deus. Deus está separando e preparando uma geração para Ele mesmo.
Esses estão nesse exato momento buscando ao Senhor, se consagrando a Ele, o procurando com toda a sua alma, com tudo que eles são, e Deus vai se revelar a essas vidas. São pessoas que estão agora trancadas nos seus quartos, com as suas Bíblias abertas, querendo entender o Evangelho, querendo conhecer a Deus. Senhor, eu não quero parar onde a maioria parou, eu não quero estacionar na teoria, eu quero um mergulho mais profundo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te conhecer, eu quero reproduzir o reino dos céus na terra, assim como João Batista e tantos outros o fizeram. Senhor, eu quero Te conhecer, e Deus vai se revelar a quem apresentar a Ele essa sede. É por isso que eu te digo, essa nação será surpreendida por uma geração que vai surgir do nada. Eles não terão um líder, serão tantos usados por Deus ao mesmo tempo, que Satanás não vai saber nem quem atacar, porque é uma onda de avivamento, é uma onda do mover do Espírito Santo, é uma liberação dos céus, de uma unção preparada para essa hora e para os últimos dias. Chocote canta labassori andanamanaia, biracada labassori andaneia, deixe de canto to sui, bracasori andanamaranda nabashai, pari ototui canta labaranda namassuri andanai. Aleluia, aleluia. Deus ama se revelar a quem o procura, Deus ama se revelar a quem o busca. Mas João Batista pagou o custo da obediência, e é um custo da obediência. Amados, João Batista sabia desde sempre da sua chamada, mas um dia Deus o surpreendeu. Como todos aqueles que se identificavam com a sua vocação espiritual, o caminho natural de João Batista era ingressar no sistema educacional teológico vigente, em escolas comandadas pelos professores da lei, pelos líderes religiosos, como aconteceu com Paulo, que cresceu e enriqueceu o seu currículo aprendendo aos pés de Gamaliel. Mas Deus chega para João Batista, quando ele esperava fazer a sua matrícula num seminário, Deus vira para ele e fala: João, não, o que eu tenho para você é algo diferente, João. O que eu tenho para você é o deserto. Você não vai ingressar numa escola, eu vou te enviar para o deserto. Oh, meu Senhor. Não havia cartilha nenhuma que ensinasse João Batista a buscar a Deus em deserto. Era contra a lógica, era contra aquilo que era racional. Eu vou te levar para o deserto, João, e ali você vai me buscar. Obviamente João Batista se sentiu confuso. No deserto, meu Deus, que pegadinha que é essa? Todos os meus amigos já estão se preparando, eu tenho que estudar, eu tenho que me graduar, eu tenho que ter um doutorado, mas ele está falando: não, vá para o deserto. Jesus sabia, João Batista havia aprendido com Deus, Jesus sabia, João Batista aprendeu de Deus, e depois os próprios apóstolos entenderam que aquele sistema farisaico religioso de ensino era falido. Era como se Deus estivesse dizendo: João, ali você vai receber muita informação, mas nenhuma revelação. Vá para o lugar onde eu vou te ensinar o que você precisa saber. Se isola, se retira, busca minha presença, se afasta de qualquer ensino controlado pelos homens. Eu mesmo vou te revelar a minha palavra. Amados, todos os amigos dele já estavam ingressando em seminários quando ele foi para o deserto. Imagina os sentimentos dele, como alguém queria ministrar a palavra. Ele estaria longe das sinagogas importantes, das pessoas influentes. Ele não ia ter nenhuma conexão ministerial, ele não seria conhecido. Ele imaginou que nunca ninguém o convidaria a pregar. Ele não teria credencial nenhuma. Como é que alguém vai me chamar para pregar na sinagoga? Eu não tenho credenciais. Ele entrou em parafuso. Será que é Deus mesmo falando comigo? Só que depois de uns anos, amado, gastando tempo na presença de Deus, aprendendo a ouvir a voz do seu Senhor, mergulhando nas profundezas da revelação da palavra de Deus, ele é tão tomado pela mensagem do reino, ele é tão tomado pelo Espírito, ele passa depois de um tempo, começar a pregar no deserto. Ele não vai até as sinagogas, ele prega lá no meio do deserto. Era um lugar longe, não tinha onde parar carro, não tinha placa, não tinha divulgação,
programação, não tinha programa de televisão, não tinha programa na rádio, ele está lá no deserto, era longe chegar até lá, não tinha onde sentar, não tinha comodidade, não tinha departamento infantil, mas Deus estava lá, e onde a presença de Deus está, aí as pessoas são atraídas, aí as pessoas são chamadas. Depois de uns anos ele começa a pregar, e as multidões começam a sair dos grandes centros de atividade religiosa para ir escutar a pregação de João Batista no deserto. Eles vêm de Jerusalém, eles saem de toda a Judéia, eles vêm de todas as províncias adjacentes ao Jordão. Deus levanta João Batista exatamente onde ele estava. E porque essa atração, porque as multidões quiseram escutá-lo, sendo Anás e Caifás somos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio no deserto a palavra de Deus a João. E o que Deus precisa nessa hora não é de mais papagaios, o que Deus precisa nessa hora é de pessoas que o encontrem. A palavra de Deus quer vir sobre você, a palavra de Deus vai mudar você primeiro, e depois vai mudar a audiência da sua pregação. A palavra de Deus precisa vir ao seu encontro. João recebia a revelação fresca, João recebia a revelação do trono, Deus falava com ele, e quando ele abria a sua boca, o poder de Deus se manifestava. As pessoas queriam aquilo que estava sobre João. Eu quero aquela unção, eu quero aquela presença, eu quero ouvir esse homem. Ele não fala como os líderes religiosos, mas ele fala como alguém que anda com Deus. A palavra de Deus veio a ele. Amados, ele obedeceu a Deus, ele pagou o preço da obediência. E o resultado da obediência é intimidade, é autoridade, é unção. Não há poder de Deus sem sujeição a Deus. Deus não promove rebelde, Deus usa pessoas dispostas a submeter a Ele e aos processos pelos quais elas serão preparadas. Não há legitimidade, não há poder, não há autoridade em um ministério que não tenha sido forjado, que não tenha se sujeitado em obediência. O próprio Cristo Jesus, antes de começar o seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser treinado e preparado ali. Com Moisés foi o mesmo. Moisés passou 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos no deserto sendo formado por Deus, e 40 anos servindo a Deus, servindo ao Senhor. O mesmo aconteceu com Moisés, 40 anos achando que ele era alguém, 40 anos descobrindo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo que em Deus ele poderia ser alguém, ele poderia ser usado. E por que sempre no deserto, amados? Por que Jesus no deserto, João Batista no deserto, Moisés no deserto? Porque é no deserto que Deus te ensina lições que só aprendem aqueles que estiveram ali, que passaram por ali. Quando a sensação era de que Deus os havia esquecido e abandonado, homens e mulheres na história estavam sob o calor do deserto, sendo conduzidos por Deus a experiências pessoais intensas, a novos níveis de revelação e entendimento, a uma maior profundidade em Deus. Então nessa hora, nesse momento, não se volte contra Deus, se volte a Deus e não o trate como se Ele não soubesse o que está fazendo. Confie na soberania de Deus, confie no amor de Deus, confie no completo plano de Deus para a sua vida. Essa é a hora de aprender, essa não é hora de murmurar, é hora de absorver aprendizado, de descansar em Deus, de desfrutar do privilégio da sua presença, de ter tempo para estar com Deus, de mergulhar em sua palavra, porque intimidade, amados, é uma conquista. Intimidade não acontece por osmose. Deus nos ama incondicionalmente, mas poucos vão subir o monte como Moisés. Poucos terão uma experiência com a sarça ardente. Poucos vão escutar Deus dizendo sobre eles: com esse eu falo face a face. E por quê?
porque nem todos estão dispostos a ir além. A maioria se basta com as bênçãos e com a certeza da salvação, mas há um remanescente disposto, e eu espero sinceramente de todo o meu coração que você seja encontrado entre esse remanescente, pessoas dispostas a amá-lo mais do que a sua própria vida, a conhecer o seu Deus, a priorizar a busca de todo o coração, como está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis de todo o coração, buscar-me-eis e me encontrareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aplauda o Senhor forte, porque Ele é Deus, Ele é santo. Segunda verdade, amados, sobre João Batista e sobre nós. No nascimento de João, seu pai, cheio do Espírito, profetizou: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 7, 6, 7, 9. Amados, aqui o pai de João Batista está profetizando, mas ele não está fazendo nada além de entrar em concordância com uma profecia dada a Isaías, séculos antes. Isaías disse sobre João Batista: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. O ministério de João Batista não aconteceu por acaso. O ministério de João Batista aconteceu porque profecia se cumpre. Declara para a pessoa do seu lado: profecia se cumpre. Quando a palavra vem de Deus, ela se cumpre. E muitos de vocês estão aqui, sobre as suas vidas estão liberadas palavras proféticas. Você já escutou palavras muitas vezes, liberadas por profetas, liberadas por homens e mulheres de Deus. Você tem sobre ti uma palavra, você tem sobre ti uma profecia, e Deus vai te levantar, porque profecias se cumprem. Aleluia. Ah, mas eu nunca tive uma palavra profética. Então eu libero uma palavra profética agora sobre a sua vida. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda ao nosso Deus. Preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Se você o ama, essa é a sua missão. Se você o ama, essa é a sua maior, é o seu maior propósito na terra. Se você crê, aplauda o Senhor de todo o teu coração. Aleluia, aleluia. Isaías era um profeta, e profeta reproduz os que escuta. Profeta não fala por si mesmo, profeta está conectado com Deus, ele prega o que vê. E Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os seus amigos, os profetas. Amados, toda a ação de Deus está sujeita e condicionada a esse princípio. Toda a ação de Deus será antecipada pelos profetas e antecedida por revelação. A Bíblia é um livro de profecias, profecias cumpridas e profecias que ainda vão se cumprir. Agora, Deus sempre avisou previamente ao povo ou a uma pessoa aquilo que ele iria fazer. Quando houve o dilúvio, Deus já havia anunciado a Enoque e posteriormente a Noé. Não foi surpresa para os amigos de Deus. Quando Deus destruiu Sodoma, Ele pessoalmente enviou seus mensageiros a Abraão e a Ló. Não foi uma surpresa para os amigos de Deus. O povo de Israel teve inúmeros avisos proféticos sobre o Messias em todos os tempos. A igreja hoje, ela não está desorientada ou confusa, ela sabe exatamente onde está, onde precisa chegar, ela sabe o que está para acontecer, ela sabe como as profecias sobre o fim vão se cumprir. Deus sempre tem dado aos homens advertências dos seus juízos. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. As reveladas nos pertencem, e aquilo que Ele revelou em sua palavra é para o nosso entendimento, é para formar a nossa visão, é para formar o nosso DNA.
A Bíblia ainda diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, Deus em épocas passadas revelou seus segredos a seus profetas, e hoje Ele ainda o faz. Da mesma forma que na primeira vinda o povo sabia, havia profecias apontando aquela primeira vinda, os israelitas ali só não aceitaram Jesus como Messias porque não quiseram, porque Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento inteiro sobre ele. Miqueias profetizou sobre a cidade que ele iria nascer. Isaías 53 profetiza sobre a forma detalhada como ele seria crucificado. Havia muitas palavras proféticas sobre Cristo ali se cumprindo. Daniel especificou o tempo que ele viria, Daniel 9:25. Então não havia desculpa para aqueles homens não estarem preparados para a vinda de Jesus. Da mesma forma, amados, vai acontecer com a segunda vinda. Daniel 8:25 diz que muitos serão destruídos por viverem Deus preocupadamente. Muitos estarão vivendo despreocupadamente, como as virgens imprudentes da parábola das 10 virgens. E esses vão gastar o seu óleo, vão gastar a unção, e quando perceberem, a igreja terá sido arrebatada e eles terão ficado. Ah, mas haverá cristãos que não vão subir no arrebatamento? A parábola das 10 virgens te dá uma noção de que pelo menos metade da igreja, a metade da igreja que não estiver preparada, a igreja não pronta, a igreja não santificada, essa fica. Só que as pessoas não estão preocupadas com isso, elas vivem focadas em outras histórias, em outras questões. Só que essa é uma séria advertência para nós, para que não aconteça pela nossa criminosa indiferença o mesmo. Nós precisamos discernir os sinais dos tempos, para que nós conheçamos o dia da nossa visitação. Ninguém sabe o dia nem a hora, tão somente o Pai, mas os sinais estão aí para nos alertar. Os sinais estão aí para nos exortar, e há profecias pairando sobre as nossas vidas. Amém, amados? Amém, amados? Outra forte realidade sobre João Batista: ele andava em autoridade. O que isso significa? João Batista andava em autoridade e não se preocupava em agradar os homens. Em Cristo Jesus você tem posição e você tem autoridade. Efésios 2:5-6 diz: Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Logo você está sentado à direita de Deus, porque você está em Cristo. E a destra, a mão direita, é um lugar de autoridade. Então Deus realiza a totalidade do seu plano e do seu programa por intermédio da sua mão direita, por intermédio de Cristo e por intermédio da igreja, que é você. Amém, amados? Agora, se você não andar na autoridade que Deus te deu, se você não usar a autoridade que Deus te deu, alguém vai tirar essa autoridade de você e vai usá-la contra você. Se você não conhece a sua posição em Cristo, você não pode operar a partir dela. João Batista sabia quem ele era para Deus. João Batista andava na sua autoridade, ele estava posicionado. Como é que a autoridade pode ser usurpada? De duas formas, igreja. Uma delas é quando você deixa pecado entrar em sua vida, e outra é quando você se deixa ameaçar pelas ameaças das trevas, você se deixa intimidar pelas ameaças das trevas. O exemplo clássico é Elias e Jezabel. Elias estava na sua posição de autoridade, ele sentencia, ele julga, ele determina o extermínio da falsa profecia, da falsa religião, e logo depois disso ele recebe uma ameaça de Jezabel: como você fez com os meus profetas, eu farei com você. Então, por se deixar intimidar, ele perde completamente a sua autoridade. João Batista não se deixava intimidar. Herodes, que era o rei, ele estava em pecado com Herodias, numa relação adúltera. Herodias deixou Filipe, que era irmão de Herodes, para casar com Herodes. E João Batista
pregava para quem quisesse escutar. Herodes, o rei, gostava da pregação de João Batista, mas ele nunca se preocupou em ser político. Quando ele ora Herodes em pecado, ele fala: não te é lícito casar com essa mulher, você está em pecado, você está errado, você não pode possuir a mulher do seu irmão. Ele confronta o pecado sem se deixar intimidar pela posição de Herodes. Você é Herodes, mas eu sou um profeta, e a minha função é denunciar o erro, é denunciar a corrupção, é denunciar a mentira, é pregar o evangelho, é pregar a verdade, é pregar a luz, é trazer luz àquilo que está em trevas. Só que João Batista acaba vivendo um confronto, como Elias viveu, e como todo aquele levantado por Deus nessa hora também irá viver. João Batista, assim como Elias, ele lutou contra um espírito que estava por detrás de Jezabel, que estava por detrás de Herodias, o mesmo espírito que hoje afronta os profetas. Desde a Babilônia, amados, nós temos na figura de Nimrod e Semíramis o aspecto masculino e feminino de Lúcifer. Nimrod, o bisneto de Noé, ele morre, e Semíramis se casa com seu próprio filho Tamuz, de quem ela supostamente engravidou de uma visitação de Nimrod em espírito. E lá na Babilônia se inicia a adoração a essa deusa mãe, e essa adoração se difundiu pelos 4 cantos do planeta, sobre os mais diferentes nomes, sobre as mais variadas formas, só que a figura é sempre de uma mãe com o menino no colo. A mãe cresce em culto, em adoração, e esse filho vai virando uma figura secundária, de modo que ela passa a receber adoração, e ela também se torna deusa. Amados, essa entidade é cultuada hoje por todo o mundo, sobre muitos disfarces, mas se trata da mesma rainha dos céus, confrontada por Elias, culto a Baal e Astarote, era culto a Tamuz e Semíramis em Israel. A mesma entidade confrontada por João Batista. Paulo, quando ele chega lá em Éfeso e começa a pregar, ele se confronta, ele se depara com essa entidade ali em Éfeso. Ali ela se chamava Diana. Então essa rainha dos céus, essa deusa mãe, ela está em atividade agora. Ela odeia os profetas, ela odeia o arrependimento, ela odeia a voz profética, e ela está fazendo de tudo para intimidar os profetas que Deus está levantando nessa hora e nessa geração. E talvez você seja um profeta que esteja agora intimidado por essa entidade, por essa falsa deusa. Sabe o que envolvia o culto a ela? Orgias, prostituição, sodomia, e a maior característica dela era o controle da mulher sobre o homem, como acontecia entre a Jezabel e Acabe, entre Herodes e Herodias. E ela hoje está por detrás de todos esses movimentos feministas radicais, de todos esses movimentos que apoiam todas as ações para destruir a família como ela é conhecida. É um movimento que sabota a palavra de Deus e aponta para a mulher como a sacerdote do lar, transformando o homem só num coadjuvante dentro de casa. Hoje você se depara com propagandas, com vídeos em que os homens estão sendo ensinados a ser sujeitos às suas mulheres. A mulher agora aparece como autoridade, porque é a influência dessa rainha dos céus, e o homem aparece ali sujeito, intimidado pela mulher. Um dia desses eu assisti uma propaganda na televisão, que o homem aparecia experimentando o desodorante, aí ele toca aqui e a mulher fala: por que você fez isso? Ele: não sei, bem bobão. E ela fala: não faça isso. Então, outros filmes tantos que você percebe, o homem sempre com medo, ele vai falar qualquer coisa, a mulher só olha para ele, e toda mulher com o espírito de Jezabel, ela intimida o marido com o olhar, ela só olha para o homem, esse homem já treme, já se assusta, já perde a autoridade dentro de casa, e ela acaba sendo a palavra final ali. Então, meus queridos, assim, ela trabalha para destruir família, para destruir princípios judaicos cristãos, apoiando movimentos pró-ativismo, pró-aborto, e o cenário mundial hoje fala de um afunilamento profético, ou seja, em nenhuma outra era na história a cena foi tão propícia para o surgimento de uma liderança mundial, de uma só moeda, de uma só economia, de um exército e de uma religião. Os telejornais estão noticiando todos os dias
todos os dias o cumprimento de profecias para essa hora. Deus está nos alertando, Deus está nos avisando, em breve o mundo será surpreendido por um anticristo que trabalha para realizar o sonho de Lúcifer, governar num mundo onde Deus tenha sido esquecido pelos seus filhos, pela sua criação, e Ele mesmo seja adorado pela humanidade. Só que, amados, eu não estou aqui para colocar peso sobre você, eu não estou aqui para te fazer perder o sono, eu não estou aqui para te fazer triste e desanimado, eu estou aqui para te dizer que antes disso, antes do levantar-se do iníquo, antes disso Deus vai chacoalhar a terra com o seu Espírito, vai haver um derramamento tremendo sobre um fiel remanescente, que não se prostrou a outros deuses, que não cedeu à pressão, que escolheu a aprovação de Deus, a aprovação de Herodes. A aprovação de Herodes, não me importa o que eles vão achar, não importa como eles vão me perseguir, a minha palavra, ela reproduz a palavra do Evangelho, os meus valores não serão negociáveis. Se houverem leis aprovadas contra o meu Evangelho, eu serei penalizado por essas leis, porque eu não vou abrir mão do Evangelho de Cristo Jesus, eu não vou pregar outro Evangelho, eu não vou pregar um Evangelho diferente. Aleluia. E é por isso que você tem que ser formado como João Batista foi. Essa será uma das grandes guerras enfrentadas por essa geração. Aqueles que não se sujeitarem a essa agenda serão, como João Batista, como Elias, alvo das ameaças dessa entidade espiritual. Hoje esse espírito, amados, está oprimindo, está intimidando muitos que foram chamados a atuar nessa hora. E essa ação dessa rainha dos céus confundiu, oprimiu e roubou a convicção, tanto de Elias quanto de João Batista. Olha o que aconteceu com Elias, ele se sentiu sozinho, enquanto havia mais de 7.000 posicionados como ele entrou numa profunda depressão, ele chegou a pedir para morrer, ele se intimidou com as ameaças de Jezabel, ele acreditou ter cumprido a sua missão, ele nunca mais ia conseguir se conectar com o seu futuro, se Deus não o visitasse. E há pessoas exatamente nessa situação agora, você não consegue se conectar com o seu amanhã em Cristo Jesus, você não consegue romper, há um peso sobre a tua vida, te aprisionando, te entristecendo, sugando a sua alegria, sugando a sua força. Com João Batista foi igual. Depois de ele ter batizado Jesus, confirmado seu ministério, sobre esse ataque, ele já não tinha certeza de mais nada, ele se sentiu confuso, sem esperança. Quando ele estava preso, ele mandou perguntar. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele já não tinha nem certeza se Jesus era o Messias, de tão opresso, de tão atacado que ele foi por esse espírito da rainha dos céus. E essa é a guerra que essa igreja enfrenta nesse exato momento. Há líderes abatidos, há líderes opressos, há líderes aprisionados, há líderes sem vontade, há líderes sem compromisso, porque estão sendo atacados por essa entidade, porque não estão sabendo como reagir a esse confronto. Mas aqueles que se posicionarem em Cristo serão renovados em suas forças. Aqueles que se posicionarem em Jesus Cristo serão renovados em suas forças, serão restabelecidos por Deus, como aconteceu com Elias na caverna. Ele vai te alimentar, ele vai renovar suas emoções, a sua chamada, a sua visão e a sua relação com o Espírito Santo, que já não é mais a mesma. Ele vai transformar a sua amargura, a sua tristeza num canto de júbilo. Ele vai colocar nos seus lábios um cântico novo de adoração profética. Todo o mal que te assola, que te oprime, será dissipado, porque Deus vai honrar o seu posicionamento, Deus vai honrar a sua fé. Se posicione nele nessa noite. E para acabar, o que há de mais sério em João Batista, uma das características que está em falta hoje em dia, que precisa ser imprimida no seu coração, é a disposição para ser perseguido. Todo profético, toda voz, todo ministério profético será perseguido. Só que essa perseguição que nós estamos para viver como igreja, ela vai ter um caráter purificador, como sempre teve. Só os verdadeiros vão permanecer, e esses serão testemunhas vivas nessa geração.
vai ser mais ou menos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não podem não adorar outro Deus. Se vocês não adorarem outro Deus, vocês vão para a fornalha. Eu vou para a fornalha, mas eu não vou negar o meu Deus. Eu perco o que tiver que perder, mas eu não vou negar a minha fé em Cristo Jesus. Eu não vou alterar a mensagem do Evangelho. Um dia desses eu falei: filho, você sabe que estão tentando aprovar uma lei que se alguém, pastor, não quiser fazer um casamento entre homossexuais, estão tentando aprovar uma lei que se ele não fizer esse casamento ele vai preso. E eu achei que ele ia falar: pô papai, não seja preso, por favor, eu preciso de você. Sabe o que ele respondeu? Pai, se eu fosse você eu ia preso, porque é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Essa é a geração que está sendo formada na presença de Deus, essa é a geração que está sendo constituída por esse Espírito Santo. Aleluia. Vai ser como Daniel: eu não posso orar. Olha, se orar vai para a cova dos leões, então me manda para a cova dos leões. Se você não se posicionar, se você não cultuar outros deuses, se você não aguar a mensagem desse Evangelho, se você não se vender, você vai morrer. Então atira no olho, que é para não estragar o couro, amém? Porque eu aceito perder a minha vida para ganhar a minha eternidade em Cristo Jesus, mas eu não aceito corromper a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem que vai estar nos lábios daqueles que Deus está levantando nesse exato momento. Deus está mexendo com o teu coração, Deus está mexendo com o teu espírito, Deus está fazendo queimar algo dentro de você, porque você faz parte desse mover. Essa próxima onda de avivamento está para acontecer, e você faz parte dela. Sabe como João Batista termina essa história? Ele diz: em sua mão tem a pá. Mateus 3,12 diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Uma mente ocidental, aliás oriental, facilmente ia captar esse quadro aqui. É um quadro de colheita, é um semeador, é um ceifeiro joeirando o trigo ajuntado. A joeira era uma espécie de peneira, onde ele peneirava o trigo. Então com a pá, o ceifeiro jogava tudo contra o vento, quer trigo, quer palha. O vento levava a palha, aquilo que era mais pesado, o trigo caía no mesmo lugar, e a palha ia embora. Então eles concluíam um processo de separação. O trigo era retirado, era guardado no celeiro, a palha era inútil, a palha era incendiada. Então estou aqui nessa noite para te dizer, meu amado, Ele tem a pá em suas mãos, Ele tem a pá em suas mãos, e a pá era o instrumento que eles usavam para limpar o trigo, para expurgar dele a palha e as sementes ruins. E isso fala de nós hoje sermos peneirados como Pedro foi peneirado. Essa perseguição vai funcionar como uma peneira, e Deus vai usar para te purificar a sua palavra, o seu espírito, mas também a perseguição, porque só a perseguição diz quem é e quem não é. É fácil você declarar fé quando não há perseguição, mas você vai declarar sua fé, como hoje acontece em muitos países do Oriente, onde pessoas, pelo simples fato de declarar fé, estão perdendo as suas vidas, estão sendo apedrejadas, estão sendo mortas. É essa renúncia que Deus precisa ver agora. Essa geração será uma geração de mártires. Por que João Batista era um problema? Por que o profeta é um problema para o inferno? Porque a morte para ele é lucro. Ele não tem medo de morrer, amém? Ele não tem medo de nada, ele não se escandaliza, ele não se aterroriza com nada, porque maior é aquele que está nele do que aquele que no mundo está. E quanto maiores forem as ameaças, maiores serão as liberações de Deus, maior a quantidade de anjos te guardando, te cercando, porque nada acontece fora da vontade de Deus. Podem tentar te atacar, podem tentar te amaldiçoar, podem tentar te destruir, mas nada a não ser aquilo que Deus permita acontecerá contigo ou com a tua vida. A tua vida está nas mãos de Deus, e um profeta sabe disso. Então ele não teme, porque ele sabe que o morrer é lucro e que o viver é Cristo. Aplauda ao teu Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Aleluia, aleluia. A palha, amados, é a casca do trigo, e as pessoas religiosas
As de hoje, as dos dias de João, elas têm somente a casca. Eles foram jogados para cima com a sua verdade religiosa, não com a sua condição de interior. E sabe qual foi a palavra para esses? Esses queimarão num fogo sem fim, que nunca se apagará. Isso simboliza a justiça de Deus. Então saiba que Deus é amor, é graça e misericórdia, mas é justiça. E se você não entender que um dia você estará diante dele, dando conta da sua vida na terra, tendo que contar uma história sobre todas as suas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. A condição para o reino, o arrependimento não pode ser só a sua mensagem, ele tem que ser a sua vida. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Deus quer te transformar num oráculo para essa nação. Deus quer te acender como um farol, para que a sua geração tenha para onde olhar. Mas se você não se sujeitar, você interrompe o processo. Você não pode ensinar o que não está vivendo, porque a sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. Você vai ser uma foice nessa colheita, só que a foice é forjada no fogo, à base de martelada. Ele vai te permitir viver deserto, ele vai te ensinar ali, ele vai te fazer crescer, só que a palavra de Deus virá a você, e aí Deus vai te dar a habilidade para discernir o tempo, só que também para ir além daquela informação acessada só nos segundos céus, que consegue vislumbrar o cenário apocalíptico, aquilo que de ruim está acontecendo. Deus vai te levar além dessa revelação. Você estará na presença de Deus, ouvindo a Deus, recebendo poder para falar em nome de Deus nessa hora. Aplauda o teu Deus com tudo que você é, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Onde está você, João Batista? Onde está você, João Batista? João Batista perdeu a cabeça, João Batista foi martirizado, mas Jesus disse sobre ele: entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Só que Jesus também disse: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então no reino de Deus, por menor que você seja, se você se posicionar, você é maior que João Batista. Deus está contando com a igreja para esses últimos dias. Essa mensagem ela vem para quebrar paradigmas. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, porque Jesus Cristo está voltando e nós precisamos nos preparar. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Se levante com uma voz profética. Você não vai ser só um eco, você vai ser uma voz, porque você aprendeu a escutar a Deus, você aprendeu a ouvir a Deus, você o buscou intimamente e agora você é visitado por Deus. Curva sua cabeça e feche teus olhos. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Há tantas pessoas hoje dormindo um sono espiritual tão profundo, tão indiferentes, tão insensíveis a toda a realidade do cenário que se forma para os próximos anos. Há pessoas hoje endurecidas, distraídas, não se sensibilizam com mais nada, não se comovem com mais nada. Há pessoas aqui que deixaram de sonhar. Deus te entregou segredos profundos, Deus te chamou. Um dia Deus te visitou e Ele te disse: filhinha, você é a minha amada, eu te livrei da morte. Eu te livrei de suicídio, eu te guardei em minhas mãos, eu te amei, eu te remi, eu te perdoei dos meus pecados, eu tenho a sua história em minhas mãos, e eu te transformei, para poder te usar. Você é um farol, mas você se deixou apagar. Nessa noite eu venho para te reacender.
porque eu vejo a brasa que há em teu coração. E a partir dessa brasa, porque você não desistiu, eu vou fazer um incêndio. Eu vou incendiar a tua vida, eu vou incendiar a tua família, eu vou incendiar mais uma vez o teu ministério. E as pessoas que te viram nessa apatia, nessa tristeza, nessa apostasia, vão se assustar, porque elas verão a Cristo em seu olhar. Você perdeu a autoridade, você perdeu a autoridade contra as trevas, você perdeu a autoridade contra os demônios, porque você saiu da sua posição. E Deus está te dizendo hoje: igreja, volta para a tua posição, volta para a tua posição, porque eu vou te restaurar, eu vou te restaurar, porque eu conto contigo para esse próximo impacto. Você é um pastor e você está sentado aqui entre o povo. Você foi ferido, você foi machucado, você pensou em desistir do ministério. Mas Deus me manda dizer que Ele não desistiu de você. O que vai haver é só uma redefinição, mas Ele vai continuar te usando como escolheu te usar. Há pessoas aqui que estão dando os seus primeiros passos na fé. Tudo é muito novo para você, mas você está se esforçando, porque um dia você teve um encontro com Cristo, e a partir de então não houve mais sentido para a tua existência, se você não estivesse buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Você já pisou no santo lugar, e você não consegue viver longe do santo lugar. Você tem vontade de compartilhar, de pregar, de fazer, você ainda é imaturo, mas Deus está sondando o teu coração, e Ele está te dizendo: se sujeite a treinamento, se sujeite a formação, porque Deus vai te usar com autoridade. A tua pregação vai atrair multidões, você vai fazer um estrago tão grande no inferno. Há pessoas que estão aqui pela primeira vez, e isso tudo foi muito novo para você. O que eu tenho a ver com João Batista? O que eu tenho a ver com Elias? Você tem a ver com Deus, e Deus tem a ver com você, porque você crê nele, Ele te trouxe, Ele te ama, e Ele quer que vocês passem a ser um. Tem que haver um cruzamento de vidas aí. Ele quer habitar em você, Ele quer que você habite nele, e esse amor um dia vai te levar a servir com alegria, com intensidade, com legitimidade, com autenticidade, com unção, com devoção. Mas até que esse dia chegue, você vai aprender a amá-lo, porque Ele te amou primeiro, e o que Ele precisa agora é de uma resposta para esse amor. Eu o amo, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero fazer parte, eu quero me abrir para um relacionamento com Deus. Por isso, ainda que você esteja nessa noite nos visitando, se esse é o desejo do seu coração, eu quero me abrir para um relacionamento com Deus. Onde quer que você esteja, levante a sua mão direita bem alto, que eu quero orar por você. Principalmente se você estiver nos visitando, eu quero me abrir para um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu quero ter os meus pecados perdoados, eu quero me arrepender. Eu quero andar com Deus, eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus. Eu quero que Ele seja o meu Deus, eu quero essa intimidade, eu quero me relacionar com Deus. Levanta a sua mão direita bem alto. E se você levantou a sua mão, se coloque de pé no seu lugar. Se você levantou a sua mão, se coloque de pé. E ainda que você não tenha levantado a sua mão, se é o que você deseja, se coloque de pé. Eu quero me relacionar com Deus. Por que Deus te trouxe hoje? Porque Ele conhece as suas necessidades. E você vai continuar vazio assim, se continuar vivendo para servir a você mesmo. Porque você não foi chamado para reter, você foi chamado para compartilhar, para servir ao próximo.
É só aí que você vai ser feliz de verdade. Só aí que essa depressão vai acabar. Só aí que esse vazio vai dar lugar à alegria do Espírito Santo. Se coloque de pé. Deus é bom. Ah, mas eu tenho muitos pecados. Será que Deus vai me aceitar com todos esses pecados? O homem que inaugurou o céu foi um ladrão. E um ladrão não era crucificado por acaso, era um ladrão com uma ficha pesada, capivara doida mesmo. E ele inaugurou o céu, porque ele se arrependeu de todo o seu coração e ele buscou a Deus. Então para de se sentir acusado, porque ele diz: venha como estás, venha como estás, venha do jeito que você tiver, Ele mesmo vai te transformar, Ele vai perdoar os seus pecados. Se coloque de pé. Ah, quando eu parar de pecar eu volto. Não, você nunca vai conseguir parar de pecar sozinho. Você para de pecar por andar com Deus, não para andar com Deus. Se coloca de pé, com seus olhos fechados. Deposita toda a sua fé em Cristo Jesus e ora assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me abro para te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro que a partir de hoje a minha vida é tua. Tu és o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor veio ao mundo em carne, ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu quero viver contigo. Eu quero viver para ti. Pai querido e amado, eu oro por essas pessoas que estão de pé. Lava-os com o sangue do Cordeiro, vem remi-los, que eles sejam um alvo agora de tua redenção. Justifica-os diante de Deus, Senhor Jesus, como um advogado. Perdoa essa multidão de pecados e inicia, eu te peço, esse processo de regeneração. Faz de cada vida aqui uma morada do teu Espírito Santo e marca-os com teu poder, com a tua alegria, com o teu amor, para que eles possam crescer nesse amor, a ponto de um dia estarem te servindo, Pai. Nós os abençoamos e pedimos que nenhum desses se perca, mas que todos tenham uma vida eterna, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda forte a Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Podem se assentar. Se vocês fizerem essa oração com sinceridade, faz um favor para mim, antes de terminar esse culto, antes de ir embora, deixa o seu nome, o seu e-mail com alguma dessas pessoas que estão com pranchetas aqui, que é a única coisa que nós precisamos para poder te dar o suporte que você vai precisar para desenvolver a sua fé. Faça isso, não vá embora sem deixar esse contato. Amém, amados? Agora mais uma vez, feche os teus olhos. Se você se sente assim, eu tenho uma chamada e eu sei disso, mas a cada ano que passa, ela está morrendo dentro de mim. A cada ano que passa, menos eu me vejo cumprindo essa chamada, mais envolvido com as coisas desse plano eu me sinto. Eu tenho uma chamada, mas eu estou sentindo essa intimidação. Eu estou sentindo esse confronto. Eu estou sentindo esse peso. De duas uma. Ou você deixou o pecado entrar na sua vida, e essa ação só vai ser interrompida com arrependimento, confissão de pecados. Ou é um confronto que você tem que reagir e batalhar. Não se deixe intimidar. Ninguém pode calar a tua voz. Deus te escolheu, Deus te chamou. Se você se sente assim, receba nessa hora o toque do Espírito Santo de Deus. O toque do Espírito Santo de Deus. Seja liberto. Está quebrada agora toda a obra
satânica de rainha dos céus contra a sua vida. Está quebrada agora essa opressão, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, fora! Agora você dá lugar à paz do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Algo vai acontecer com o seu coração, algo vai acontecer contigo. Deus está mudando a sua condição, Deus está mudando o seu interior, Deus está quebrando esse grilhão, Deus está quebrando esta corrente. Você é livre. A toda ação da rainha dos céus contra a igreja, contra as lideranças deste ministério, nós liberamos como igreja um decreto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quebrada está toda a sua ação, toda a sua obra, denunciada está você e todos os seus demônios para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Você não se alimenta mais dos pecados da igreja. Ora, você não controla mais estas vidas. Você não mais escraviza em pecado sexual. Você não mais escraviza as mentes e os corações. Você não intimida mais. Você que recebe adoração de sociedades secretas, de bruxas, de idólatras, reconheça que há um remanescente fiel a Deus. Reconheça que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E agora nós fechamos a porta. Nós fechamos a porta. Nós fechamos a porta para você. Se coloque de pé. Não aprisiona mais, não envergonha mais, não intimida mais. Recebe de volta a autoridade que te foi roubada. Se posiciona mais uma vez à destra de Deus em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e dominador nas regiões celestiais. Volta a marchar como igreja. A igreja é o exército dele. Volta a marchar como igreja. Levanta seu escudo, levanta a sua espada. Volta a marchar como igreja. O nosso apóstolo não sabe, mas para edificar a fé da igreja do Senhor, nessa tarde eu recebi uma mensagem de uma profeta, pastor Eliane, mandou uma mensagem, eu não falei nada para ele, porque Deus falou que não era para contar, mas ela me mandou uma mensagem, ela é uma profeta do Senhor, está desde o início desse ministério, e disse que todo o principado e intimidação de Jezabel, hoje ia cair por terra, e que era para avisar o apóstolo depois do culto, porque há Deus em Israel, há Deus em Israel, há Deus em Israel, há Deus em Israel, há Deus em Israel. Você
Deus não se esqueceu da chamada que Ele tem na sua vida. Deus não se esqueceu da tua chamada. Deus quer te levantar como um profeta nessa hora. Olhe para o teu Deus e volte a Ele. Se humilhe na presença dEle. Busca o Senhor com todo o teu coração. Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. Nós nos levantamos, Senhor. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhas e filhos libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas, se levante em oração, igreja, jejum, oração. Ouça o que deu glória a Deus, glória a Deus. Ouça o ungido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um reino. É só de joelhos. Ouça o grito da vitória, glória a Deus. Ouça o ungido do leão. Lutamos por um reino. Ouça Jezabel. Nós não temos medo de ti. Ouça! Ouçam as trombetas e os carros de guerra. Ele é por nós. Deus levanta os seus profetas. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória, glória a Deus. Ouça o ungido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um reino. Lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, glória a Deus. Ouça o ungido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um reino. Lutamos, é de joelhos no chão. Veja bem, igreja, nós não podemos cantar isso se isso não for uma verdade na tua vida. Diga, na minha vida. Se nós pararmos de olhar, nós vamos fazer a obra na força do nosso braço. Isso é para mim, isso é para você. É jejum, é oração, é santidade. Desliga a tua televisão, desliga o teu Facebook e ora. Ora pela tua família, ora pelos perdidos. É para nós, igreja. Os remanescentes. Quem quer ser remanescente? Deixa o Espírito Santo te santificar. Deixa o Espírito Santo te santificar. Feche teus olhos agora e comece a clamar: Jesus, me santifica. Me santifica, porque os meus pecados estão diante de mim de noite e de dia. Santifica meu casamento, santifica. Deixa o Espírito Santo santificar a relação com a tua relação conjugal, a relação íntima com a tua esposa. Peça para o Espírito Santo santificar com fogo santo o teu leito conjugal. Não aceite perversões e doutrinamento perverso na relação sexual com a sua esposa. Não aceite pecado sexual na sua vida. Comece a orar agora: Senhor, limpa a minha mente. Queima com fogo santo tudo que não procede de ti, em minha mente, em meus sentimentos, em meu coração. Santifica, santifica, santifica-me, santifica-me, santifica-me. Clama agora, santifica-me, Senhor. Santifica-me, santifica minha casa, santifica meu casamento, santifica a minha mente, santifica o meu coração. Peça ao Senhor agora: santifica, santifica, santifica. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo. Oh, isso. Ele quer ouvir clamor na igreja. E diga ao meu povo que se levanta e prossiga. O importante é o que Deus vê. É importante é o que Ele vê em você. E diga:
Diga ao meu povo que marchem. Importa o homem agradar a Deus, a Ele. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com isso. E diga ao meu povo, filho meu. E diga ao meu povo. Ouça o grito da vitória, glória a Deus. Ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos no chão. Mais forte, igreja. Glória a Deus. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Rei, Jesus, Jesus, Ele é rei. Digno de toda honra e glória nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as tuas duas mãos aos céus e declare comigo. Nessa noite, eu tomo a minha posição em Cristo Jesus. Eu estou à destra do Pai, em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade ou dominador nas regiões celestiais. Eu fui chamado por Deus como carrasco do inferno. O meu ministério, assim como João Batista, será um problema para o inferno, porque o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Eu hoje coloco no altar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e eu declaro que eu tenho uma aliança com Deus e que eu nunca pregarei outro evangelho. Eu nunca vou corromper os meus princípios. A minha pregação nunca será mudada. Assim como João Batista, eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. Nessa noite, eu recebo a minha autoridade, a minha posição em Cristo Jesus, a unção que Deus liberou sobre a minha vida. Eu me posiciono como um guerreiro. Nessa noite, eu estou despertando como um profeta para esses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E se você quer dar um brado de vitória e uma salva de palmas ao Senhor. Uou! Uou! Aplauda! Como um exército! Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos Jesus, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores. tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória, tua é a glória, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Por ti eu viverei, por ti eu morrerei, Por ti eu morrerei, por ti eu viverei, por ti eu viverei, por ti eu morrerei, por ti eu morrerei, por ti eu viverei, por ti eu viverei, por ti eu morrerei. por ti eu morrerei. Tua é a honra, Tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Rei dos reis,
pelos séculos dos séculos. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. Tua é a honra, Tua é a honra, tua é a glória, tua é a glória, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Por ti eu viverei, Por ti eu viverei, por ti eu marcharei, por ti eu marcharei, por ti eu viverei, por ti eu viverei, por ti eu marcharei. por ti eu marcharei. Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória, tua é a glória, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Por ti eu viverei, Por ti eu viverei, por ti eu marcharei, por ti eu por marcharei, ti eu viverei, por ti eu viverei, por ti eu morrerei. por ti eu morrerei. Tua é a honra, Tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Teu é o fogo santo, teu é o poder, Ele é o poder, tu é a autoridade, tua é a autoridade, teu é o governo, teu é o governo, tua é a honra, tua é a honra, tua majestade, tua majestade, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que era, que é e que há de vir, que é e há de vir, aquele que era, aquele que era, que é e que há de vir, que é e há de vir, o mesmo hoje, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. reino para sempre, Morreu, ressuscitou, ressuscitou, e em breve voltará. em breve voltará, Morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e em breve voltará. em breve voltará, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, envia-me a mim, envia-me a mim. Tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória, tua é a glória, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória. tua é a glória. Levanta a mão do teu irmão bem alto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, porque Ele é o meu guarda, a minha rocha forte, a minha fortaleza e a minha segurança. Por isso eu não temerei mal algum, porque Ele é o meu refúgio. Sabe por que nós estamos vivos? Mesmo contando o ódio do inferno contra as nossas vidas, com tantos trabalhos feitos, com tantas estratégias para tentar nos destruir, porque Ele é o nosso refúgio.
Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E sabe por quê? Deus te deixou se infiltrar aqui. Não é porque você é malandro e porque a gente não sabe que você está aqui. É porque o Espírito Santo está te dando oportunidades de ser salvo. É porque o lugar destinado àqueles que serviram conscientemente a Satanás é um lugar de trevas e de profundo tormento. O pior lugar no inferno está reservado para aqueles que serviram conscientemente a Satanás. Porque ele é o pai da mentira. E tudo que ele te contou é mentira. Tudo que ele te apresentou é mentira. Ele não possui nada. Ele foi um anjo que se rebelou contra Deus. Ele foi denunciado no seu pecado. Ele já foi julgado e condenado, e não há nada que ele possa fazer quanto a isso. Então o que ele faz para tentar ferir o coração de Deus é ferir os filhos de Deus, como você, porque ele te transformou num escravo. Ele te oprime. E é por isso que a tua vida é assim, tão vazia. E sabe por que Deus te deixa estar aqui tanto tempo, você e seus amigos infiltrados assim? Porque Ele está te dando chances de ser salvo. E sabe qual é a nossa resposta para todos os seus ataques? 566 vidas batizadas ontem. E independente do seu ódio por mim, pelos líderes dessa casa, Ele te ama. Ele te ama. E é por isso que Ele te deixa entrar, para você escutar e ter a chance de ser salvo. Porque Ele te ama. Satanás não te ama, mas Ele te ama. Levanta a mão do seu vizinho bem alto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa e seja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e eu declaro liberação dos céus de tudo aquilo que estava retido, de bênçãos espirituais e materiais, restituição de tudo aquilo que te foi roubado, da tua autoridade, da tua posição em Cristo Jesus. Te prepara para viver dias agora nessa semana de tremenda visitação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, vá debaixo dessa graça, dessa paz, dessa unção, dessa autoridade. Quebrada está toda intimidação das trevas contra a tua vida. Resgate da tua autoridade, resgate do teu ministério, resgate dos teus sonhos, da tua alegria, da tua vida em Cristo, a vida de Cristo em você, em nome do Senhor Jesus. Vá debaixo dessa paz, amém. E amém, e Nós amém. só venceremos as trevas se formos um.
Nós só venceremos as trevas se nós formos um corpo. Aleluia.